Então, pessoal, como eu acabei de falar agora em alguns vídeos aqui, sobre a questão de ataque, né, de pitbull. Quando vai passar nas notícias, a grande maioria, eles falam de uma forma como se o pitbull realmente fosse uma raça bem perigosa, né? Por causa de um caso que ocorre, eles já taxam como se a raça mesmo fosse perigosa. Olha só esse ocorrido aqui, ó, susto. Criança de 9 anos é atacada por pitbull da família, né? Olha só isso. Olha atenção, vamos agora para a região. Uma criança de 9 anos foi atacada por um cachorro, um pitbull. Ela foi trazida para ser atendida aqui em Maringá, um menininho. Diz que o cachorro é da família. Seria mansinho. É pitbull, né? Veja a reportagem. Foi um susto para a família. O menino de 9 anos foi atacado pelo próprio cachorro na casa dele, em Astorga. Segundo informações relatadas pelos familiares e pela própria equipe médica, a criança brincava com o cachorro da raça Pitbull quando foi surpreendida e atacada pelo animal. Ela teve ferimentos graves e agora está aqui no Hospital Santa Casa de Maringá. Aparentemente foi atacada por um pitbull, que era um cachorro deles, inclusive. A criança estava consciente, falou comigo também, falou que estava brincando com o cachorro, né? E nunca teve problema com o cachorro, mas acabou sendo fatalidade, né? Acabou sendo atacada pelo cachorro doméstico mesmo. Então, olha só como que é a situação. No início ela já falou, né? Em relação que é pitbull. Mas até agora a gente não viu nem a foto, nem o vídeo, nem nada aqui do animal, né? Mas pelo menos tem uma referência, realmente tem algumas características, né? E aí simplesmente acontece isso e às vezes não sabe se o cachorro realmente é pitbull, né? E aí eles vão falar sobre instinto, que isso é o instinto e tal, né? Mas na realidade o instinto do pitbull na seleção dele é o contrário, né? A seleção mesmo dos pitbulls é para eles serem dóceis com pessoas e agressíveis com animais. Então quando fala esse negócio de instinto e tal, vê que não se encaixa, né? Porque a grande maioria mesmo aí que a gente vê são dóceis pra caramba mesmo. Mas a partir do momento que mistura muito, infelizmente pode ocasionar problemas, né? São ferimentos graves? São ferimentos relativamente graves, são lesões complexas aí, principalmente em região de face, né? Também teve umas lesões aí no braço e também no abdômen. Então são algumas lesões que precisam de um pouco mais de cuidado também, interhospitalar e também avaliação, às vezes, de especialidade cirúrgica para ver se tem alguma coisa a mais, mas são relativamente graves, sim. Segundo a família, o cachorro nunca tinha apresentado comportamento agressivo, o que levanta um alerta. Cachorro a gente é instinto, né? Então, às vezes, por mais que é de casa ou não tá acontecendo nada, se sente ameaçado o animal, né? Não adianta. Questão de própria preservação deles, né? Agora, a expectativa é pela recuperação rápida do menino. Tá aí, vamos torcer para eles. Então isso aí, gente, é muito relativo. Primeiro, tem que saber toda a história, né? Se o animal chegou na casa foi adulto, se foi resgatado, se foi filhote, como era a criação. E essa questão de criança brincar com cachorro, como estava brincando, como foi isso, estava correndo, estava agitando o animal, como que foi realmente? Será que realmente foi do nada, assim, estava brincando e atacou do nada? Acredito que provavelmente, talvez estava brincando com o animal, talvez agitou o animal foi morder alguma coisa e acabou mordendo ele, né? Então isso é muito complicado. Então tem que tomar muito cuidado, porque cães que, independente se tem registro ou se não tem registro, vai brincar com criança, é bom ter um adulto junto. Por que eu falo isso? Porque às vezes, gente, tem cachorro que ele é muito pesado também. Tem uns cachorros mesmo que o pessoal, né, tem uns monsters mesmo que é muito pesado. Então até a hora que vai brincar com a criança, dependendo, mesmo que não morde, mas a própria pata ali pode machucar. Tem gente mesmo que às vezes coloca criança até em risco perto de cachorro assim, e não tá nem aí se o cachorro vai pisar na criança ou não. Mas tem gente que faz dessa forma até para fazer conteúdo, fazer vídeo, mas está colocando a criança em risco.
Um cachorro daquele, por exemplo, pesado, brincando com a criança, pular em cima, brincar com a criança, as patas dele, na hora que coloca em cima e aperta, pode machucar muito. E olha só o que o repórter vai estar falando aqui, ó. Recuperar, se Deus quiser, vai recuperar. Se Deus quiser, realmente, a criança se recuperar, né, é um susto muito grande para a família, mas é aquela questão, as famílias têm que ficar cientes que cães de médio ou grande porte, né, tem que tomar cuidado com criança, não questão de ataque mesmo, mas a questão da brincadeira, às vezes é bruta, pode machucar. Um cachorro, dependendo se mordeu um pano, mordeu um mordedor, mordeu alguma coisa, e a criança, né, que ela não tem uma estrutura para aguentar o tranco, mas se segurar e o cachorro dar um tranco de uma vez, pode até deslocar a cavícula de uma criança, pode até machucar. Se enrolar na mão e ficar sacudindo, pode machucar. Então sempre tem que ter um adulto próximo, né? Mas dando um alô de novo, né, para quem tem cachorro brabo. Ah, mas o meu cachorro é mansinho. Ok, mas é pitbull. Tem pitbull, tem rottweiler, tem uns cachorros que é muito brabo, não é? Ah, é da família, eu sei que é, mas tem que tomar cuidado, porque de uma hora para outra o cachorro fica bravo, fica nervoso aí, ó, e acabou atacando o menininho que foi trazido aqui para Santa Casa de Maringá. Certeza agora fazer um canil, deixar ele mais trancado, a hora que tiver com a criança perto, porque o cachorro acabou atacando o menininho. Isso que é dentro de casa, né? O cachorro é da família. É igual eu tenho cachorro bravo também. Só que eu não levo ninguém na minha casa. Quando vai alguém na minha casa, eu tranco eles no canil para que eles não escapem. Porque eu sei, comigo eles não fazem nada, porque eles são mansinhos com a gente, da família. Mas com pessoas de fora, o cachorro é bravo, entendeu? Então, mesmo sendo pessoa de casa, o menininho, ó, o cachorro acabou mordendo ele. Eu encontrei um aí Tá vendo? agora. Isso aqui foi a opinião do repórter, né? O repórter falou a notícia, depois deu a opinião dele e também deixou o feedback. Ele também tem cachorro em casa, cachorro bravo em casa, né? Só que essa questão é muito relativa porque, cara, o cachorro tem que ser bravo com gente fora. Não tem essa de cachorro ficar manso com todo mundo. O cachorro tem que proteger as pessoas. Tem muita gente que não pode ter uma proteção, não pode ter uma arma em casa ou alguma coisa, né? Então, às vezes tem um cachorro para fazer um alarme, fazer uma proteção, ou até mesmo pular em alguém para defender a família. Tá certo, o cachorro tem que ser bravo mesmo. E essa questão aí de ter pulado aí na criança, né, e mordido, tem que ver o que motivou esse cachorro a fazer isso. Né não? Tem que ver o que motivou a fazer isso, né? E se o cachorro foi para lá, foi filhote ou foi adulto, tudo isso tem que levar em consideração. A partir do momento que fala que teve um ataque, é bom falar realmente o que aconteceu. Por isso que eu falo, tá vendo como que é importante quando a gente conversa bastante? Eu acredito ali, ainda falando que o cachorro era da família. O que dá a entender quando fala isso? Que pegou o filhotinho, né? Criou o filhotinho. E o cachorro ali tava brincando e o cachorro mordeu. Daí, na cabeça de muita gente, imagina o quê? A criança tá brincando aqui de boa e o cachorro vai e ataca. Mas na realidade, na prática, será que foi assim? Né? Não é uma criancinha, é 9 anos. Com 9 anos, criança às vezes corre para lá, corre para cá, né? Brinca de várias formas, né? E aí o cachorro, acredito que talvez ali na hora acabou pulando. Pulando e acabou mordendo aí, ou foi morder alguma coisa e mordeu ele, né? E aí o repórter falando sobre a questão que chega alguém na casa, que ele prende o animal e tudo. Excelente, excelente, falou muito bem. Tem que prender mesmo, isso aí chama manejo. Tá manejando o animal de forma adequada. Isso daí é extremamente importante, tá bom? Isso aí é muito importante mesmo. Tem gente que não tem essa, como se diz, essa rotina de ficar prendendo o animal. Tem gente que é muito desleixado. E depois, quando dá um problema, aí já é tarde demais. Então, é bom as pessoas ver essas reportagens, ver o repórter mesmo falando essa parte, ele colocando, né, que, mas é pitbull. Mas não é bem assim, não. Tem muitos pitbulls extremamente dóceis. E esse daí, será que realmente é pitbull? Como é que afirma que é pitbull
e não divulga a imagem, nem o vídeo do animal e nem nada comprovando que realmente era. Então tem muitas notícias que acabam entrando na estatística. Tanto, igual isso é, mais um ataque no caso, né? Já soma junto os ataques de pitbull. Então a estatística só vai aumentando. Depois, para vir uma lei e proibir geral ou dificultar cada vez mais, é muito mais fácil. Entendeu? Então acredito, cara, que vai fazer uma reportagem que fala que é pitbull, tem que mostrar o pitbull, tem que mostrar a imagem, tem que mostrar o vídeo, tem que falar um pouco mais sobre o caso. Tem que falar se o cachorro chegou pequeno, filhote, né? Se chegou adulto, se foi um resgate, se o cachorro já deu problema na casa dos outros, mas lá era de boa, né? Porque lá, pelo visto, nunca teve problema. Mas na casa de outra pessoa, se pegou adulto, né? Mas se pegou filhotinho, o que que motivou esse cachorro a morder? Né? Será que esse cachorro já não tinha demonstrado sinais antes? Então tudo isso daí a gente tem que analisar, a gente tem que ficar esperto, né? Porque depois que acontece uma coisa dessa, você acha que a família vai ficar com o cachorro? O que vocês acham? Né? Porque pelo visto mordeu o rosto da criança. Então, às vezes, a criança não vai chegar mais nunca próximo a esse animal. Talvez esse cachorro talvez vai ser doado ou vai ir para eutanásia, não sei. Não falaram nada disso. O que que fizeram com o cachorro, vai fazer com o cachorro. Mas é um lado que muita gente deixa em off, né? Deixa em off. É um susto? É, mas poderia ter sido uma tragédia. Né? Mas graças a Deus deu para socorrer a tempo e tomara que a criança fique bem logo. Mas aí deixando mais uma vez o alerta, toma cuidado, criança perde cachorro. Tá bom? Toma muito cuidado, porque às vezes os pais não sabem como que a criança está brincando com o cachorro, não sabe se está agitando muito o cachorro, o que está fazendo ali com o cachorro. E se uma hora ou outra o cachorro não gostar da brincadeira e morder, o cachorro automaticamente entra na estatística de mais um cão que atacou do nada. Então, tem que ficar sempre atento. Você concorda ou discorda comigo? Comenta aí, pois é muito importante a sua participação. Se você conhece alguém que tem um pitbull, conhece algum caso que ocorreu, comenta aí, pois explicando o motivo que aconteceu, com que era a criação, dá para entender, né, o contexto geral dos 100%, que é os 50%, né, do que foi mostrado e falado, e dos 50% por trás do que não foi falado, para entender os 100% da história. Concorda comigo ou discorda? Comenta aí, pois a sua participação é extremamente importante. Fiquem todos com Deus, um forte abraço, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Falou, gente. Tchau, tchau.